Como você está usando o seu talento na hora de pregar o evangelho? Você espera as pessoas chegarem até a igreja ou vai às ruas buscar quem precisa de amor? Uma ação da Missão Caleb, realizada na zona norte de Manaus, proporcionou uma noite diferente para mulheres que vivem em condições vulneráveis. Elas foram retiradas dos seus pontos por algumas horas e levadas para a igreja, onde foram recepcionadas com muito amor e carinho. O que levou a gente a fazer isso foi que a gente imaginou o que Jesus estaria fazendo se ele estivesse vivendo hoje. No Revista de hoje você vai ver também o destaque da educação adventista no Brasil. Pela primeira vez na história da educação adventista no Brasil, uma instituição de ensino recebe nota máxima pelo Ministério da Educação, o MEC. E ainda, ações de jovens no projeto Missão Caleb. Tem também assistência da ADRA em situação de alagamento no Rio Grande do Norte. Revista Novo Tempo recheada de ótimas notícias, né? Com certeza. Então você aí de casa já sabe, é hora de se acomodar no sofá. Por que mesmo, Suzane? Porque o seu programa de boas notícias já está no ar. A exploração sexual no norte do país é uma triste realidade. O estado do Amazonas predomina o ranking quando o assunto é turismo sexual. E uma ação da Missão Caleb, na zona norte de Manaus, realizou um projeto urbano diferenciado, não foi? Foi isso mesmo. Durante um sábado à noite, jovens percorreram pontos para convidar mulheres vulneráveis para uma noite especial. Em cada olhar, uma história de vida que muitas vezes não é revelada por vergonha e medo. Marcas de uma trajetória subhumana pela sobrevivência. A região norte agrega o maior índice de turismo sexual do Brasil. O Amazonas é o estado que predomina o ranking nacional de exploração sexual no país. Esta é a Grace. 42 anos, foi mãe aos 13. Entrou no mundo obscuro do turismo sexual com 16 anos. A sua mãe sempre a rejeitou e, com 10 anos de idade, foi levada à força para morar com um vizinho de 30 anos. Neste contexto, foi explorada sexualmente e teve 6 filhos. A história de vida da Grace se repete no olhar de tantas outras mulheres que estão na mesma condição. Mas elas não perdem a esperança e ainda têm sonhos. Se eu fosse contar qual é o meu maior sonho, é entrar nos caminhos de Deus. Às vezes eu digo assim, Senhor, eu preciso de tanta libertação, que eu estou tão aprisionada onde eu estou, que eu preciso de Ti a toda hora, a todo momento. Uma ação da Missão Caleb, realizada na zona norte de Manaus, proporcionou uma noite diferente para mulheres que vivem em condições vulneráveis. Elas foram retiradas dos seus pontos por algumas horas e levadas para a igreja, onde foram recepcionadas com muito amor e carinho. Este projeto de assistência a mulheres vulneráveis irá acontecer uma vez por mês. Gostei, achei bom e sempre eu vou vir mais aqui, várias vezes na igreja. Nesta noite especial, elas participaram de dinâmicas e palestras sobre autoestima. Em seguida, receberam presentes e um jantar especial. O que levou a gente a fazer isso foi que a gente imaginou o que Jesus estaria fazendo se ele estivesse vivendo hoje com a gente. E a gente chegou à conclusão de que ele não estaria numa igreja, que ele iria para a rua, atrás das pessoas que são rejeitadas pela sociedade. Eu me senti muito amada, entendeu? Porque a família de Cristo tem que ser assim, né? Amar, entendeu? O próximo. E eu gostei demais. Achei muito bonito e eu acho que deve continuar. E quem teve a vida impactada com esta ação não foram apenas estas mulheres, mas principalmente
quem ajudou. É uma coisa muito maravilhosa, uma experiência muito maravilhosa e tá me fazendo me sentir útil, sabe? Acho que o propósito da igreja é ter uma relevância na comunidade. A gente se sentiu meio família, meio de amigos, meio de tantas coisas boas que só vocês estão dentro aqui da gente, ó, para entender o que a gente está passando aqui dentro. É de carinho e atenção que essas mulheres precisam. Muito boa a iniciativa dos Calebs em Manaus. Bom, e agora o assunto é a educação adventista, que foi reconhecida como uma das melhores instituições do país pelo Ministério da Educação. Agora, o Centro Universitário Adventista de São Paulo é nota máxima no MEC. O Centro Universitário Adventista de São Paulo, mais conhecido como NASP, já tem 103 anos de história. Hoje, os 4 campi somam 18 mil alunos regulares, do ensino básico ao ensino superior. Ao longo destes anos, a educação adventista investiu em infraestrutura e no corpo docente, a fim de se tornar uma referência no país. Se tornar referência é um grande desafio, mas já é uma realidade para o NASP. Pela primeira vez na história da educação adventista no Brasil, uma instituição de ensino recebe nota máxima pelo Ministério da Educação, o MEC. Essa conquista é motivo de muita celebração para todos que dizem "Eu sou o NASP". A nota foi recebida no mês de junho, no último recredenciamento feito pelo MEC. Em função dessa avaliação positiva, o ministro da Educação do Brasil, Rocieli Soares, visitou o campus Engenheiro Coelho. A convivência com a natureza, por exemplo, como se busca aqui nessa escola e em outras tantas escolas adventistas que já tive a oportunidade de conhecer algumas, é um conceito que agrada muito e especialmente a gente vê pelo resultado, né? A rede é uma rede muito grande, muito relevante hoje no Brasil. Além disso, a instituição é a 6ª com mais estudantes estrangeiros do país, segundo o INEP. O pastor Paulo Martini, diretor do campus Engenheiro Coelho, compartilha a alegria de fazer parte deste momento. E para colocar como a cereja do bolo, recebemos então hoje a visita do ministro da Educação. E isso, obviamente, beneficia não apenas o NASP, mas todo o sistema educacional adventista no Brasil. A história do NASP foi construída em 3 lugares bem peculiares, como São Paulo, Hortolândia e Engenheiro Coelho. Agora, o ensino à distância alarga as fronteiras do conhecimento e pode alcançar pessoas do norte ao sul do Brasil. Mas os planos de crescimento não param por aqui. Inclusive, só aumentam, segundo o reitor doutor Martin Kuhn. Isso aumenta em muito as perspectivas, porque a gente pode, ao redobrar a confiança, sonhar mais alto, né? O nosso grande desafio é o crescimento em projetos de pesquisa, em tornar isso mais solidificado e tornar isso útil para a sociedade. Então vamos investir em mais programas de mestrados, em mais programas de doutorados, em novos cursos, na ampliação do programa de ensino à distância, na melhor qualificação dos laboratórios, dos professores, dos novos projetos que formam os alunos, contribuem com a nação e fazem a obra de Deus, que é educação e redenção. Estudar no NASP é a realização de sonhos para milhares de jovens e adolescentes de todo o mundo. O que nem todo mundo sabe é que o sistema de ensino adventista no Brasil tem um material didático próprio. Esses livros são desenvolvidos pensando nos valores cristãos da instituição. E 2018 é o ano em que os livros didáticos adventistas completam 35 anos de história. Eles não só transmitem o ensino, como também mostram a importância de se enxergar a árvore dentro da semente. Os tipos e tamanhos são variados, com copas mais tímidas e também muito espaçosas. Grande, miúda, florida, volumosa. Mas antes de ser imponente, ela era pequenininha, uma semente, e necessitou de muitos cuidados para se desenvolver. Para tanto, foi preciso que alguém acreditasse que isto aqui se tornaria uma grande árvore. Da mesma forma, é a história de 35 anos dos livros didáticos da Casa Publicadora Brasileira. Nós entendemos que o livro didático é a semente importante no processo educacional e o que nós queremos reforçar neste encontro é que o mais importante do que nós fazemos está relacionado a ressaltar nossa filosofia, nossos princípios e nossos valores. Esta é a árvore específica que nós produzimos com livros didáticos adventistas. O principal fruto
é ver que através desses livros, alunos e professores entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Acho que este é o principal resultado após 35 anos de trabalho à educação adventista. A primeira semente plantada foi em 1983, quando a CPB publicou o livro Estratégias Ortográficas. O tempo passou e a árvore cresceu. Hoje são 102 títulos didáticos e 202 paradidáticos, somando quase 50 milhões de unidades impressas, que chegam a mais de 220 mil alunos em todos os estados do Brasil. Nós acreditamos que nós não temos valores cristãos somente. Nós temos uma proposta adventista, que por trás do nosso material didático está a proposta de uma cosmovisão adventista. Por isso que nós não adotamos materiais de outras editoras, nem de outras editoras cristãs, porque nós temos uma cosmovisão muito própria. Para comemorar esse momento tão importante para a educação adventista e a CPB Educacional, foi promovido um encontro com os autores e colaboradores que participam da produção do material. Palestras, histórias, compartilhamento de experiências, apresentações musicais marcaram a programação que reforçou o propósito do trabalho. Nosso foco é a missão, é a redenção desses sujeitos, das suas famílias. Então, considerando tudo isso, é possível, por mais que a olhos humanos pareça impossível, enxergar sim a árvore dentro da semente. Esse projeto, que começou de forma muito humilde, com alguns poucos exemplares, hoje já alcança milhões de livros distribuídos em todo o Brasil. Eu diria que a proximidade de professores e daqueles que utilizam os materiais, esta é a maior conquista deste projeto da educação adventista. E esses são os maiores frutos que a missão da educação pode colher. Com a correria do dia a dia, a gente pode se esquecer do óbvio. E o óbvio muitas vezes tem que ser lembrado. Ele é importante. E é óbvio que estejamos aqui para lembrar que esse material é para Deus, é para a missão de abreviar a vinda de Jesus. E no próximo bloco a gente confere de que forma a ADRA Regional Nordeste tem ajudado as vítimas de alagamento no Rio Grande do Norte. Não saia daí, são só 2 minutinhos. Fique com a gente na TV Novo Tempo.